Olá pessoal, seguidores do Ateliê by Bia, aqui é a Bia, tá? E hoje, na aula de hoje, eu vou trazer essas carteiras clutch maravilhosas, tá? Vou ensinar vocês, super fácil, maravilhosas, lindíssimas, super em alta também. Eu coloquei essa alça aqui, mas vocês podem também colocar uma alça maior, essa alça dourada aqui, ó, fica linda também, a alça dourada, tá? E também tem aquela sugestão da alça que eu ensinei a fazer na carteira, tá? Naquela bolsa maia, quer dizer. Na bolsa maia eu ensino a fazer uma alça, vocês também podem fazer sua própria alça do próprio fio, tá bom, pessoal? Não reparem na minha voz que eu tô um pouco gripada, mas mesmo assim eu gravei com todo o amor essa aula para vocês. Inclusive, ó, eu dou umas dicas sobre como forrar também a bolsa, tá? Na aula eu vou dar umas dicas de como você colocar o forro, que é super fácil. Espero que vocês gostem dessa aula e vamos separar o nosso material para a aula de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos usar esse fio náutico da Geotex 3/1 milímetro, tá? Vou usar régua, fita métrica ou régua, que vocês tiverem aí, tesourinha, isqueiro para selar e os marcadores, que é importante ter os marcadores, se não tiver pode amarrar com um pedacinho de fio, mas a gente vai precisar marcar alguns pontos, tá bom? Então, vamos separar o material de hoje. Vocês separam aí, eu já separei aqui e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar, então, fazendo um cordão com 27 correntes, tá? Então, aqui, eu vou segurar aqui no fio, eu vou começar, tá? Fazer essa primeira aqui, eu não conto, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, chegamos aqui, olha, fiz esse cordãozinho com 27, ela não precisa ficar muito apertada. Como é um fio náutico, também não vai poder ficar muito largo. Esse fiozinho náutico da Geotex, ele é bem firmezinho. Então, eu fiz aqui, olha, vou só conferir, ó, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27. Eu vou virar aqui, tá? Dar uma viradinha aqui e vou trabalhar nas alcinhas de trás. Essa primeira eu não vou trabalhar, na segunda aqui, olha. Fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, tá? Trabalhando aqui nas alcinhas de trás. Fazer um ponto baixo para cada alcinha, né? Vamos ajeitando bem os trabalhos. Sempre as primeiras carreirinhas são mais apertadinhas, né? E as seguintes vão ficando mais fácil a gente trabalhar, tá bom? Então faça bem caprichadinho aí, 27 pontos. E no final a gente vai ter 26 pontos baixos. Pegar a alcinha de trás, tá? Vamos descendo aqui um ponto baixo para cada correntinha de base. Terminei o seu, tá? Vou fazer aqui o meu, vou adiantar aqui o meu. Aqui no final da carreira, eu também vou pegar 2 alcinhas para finalizar esse último ponto. Sempre eu vou finalizar com 2 alcinhas, os últimos pontos, para ele ficar bem firme aqui do lado, na hora de costurar ele não ficar aberto, tá? Então, agora a gente vai começar a nossa carreirinha de pontos altos. Vamos fazer daquela mesma forma que eu ensinei, olha. Então, eu vou aqui, já faço um ponto baixo, olha, desse mesmo aqui.
Faço um ponto baixo e no meio desse ponto baixo eu faço outro ponto baixo, tá? Olha, outro ponto baixo, que vai ficar no lugar de um ponto alto, tá? Para não formar buraco no nosso trabalho. Para o nosso trabalho ficar bem fechadinho do lado, ficar bem firme. E aqui eu vou seguindo a carreira, pegando nas alcinhas de trás. E no final eu pego também 2 alcinhas, tá? Para ficar firme aqui no final eu pego 2 alcinhas, não só uma alcinha, que nem eu tô pegando aqui. Preste bem atenção nesses detalhes, pessoal, para a peça ficar bem estruturada, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui toda essa carreira. Trabalhem de vocês também aí. Finalizei aqui a minha carreirinha, tá? De pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Agora eu vou virar o meu trabalho. E aqui, pessoal, eu quero dar uma dica para vocês, bem bacana. Vou deixar a linha para trás aqui, tá? Sempre quando a gente sobe aqui eu vou trabalhar pontos altos. Sempre quando a gente sobe a primeira, o que acontece? Quando a gente faz, né, correntinhas. A primeira, equivalente a um ponto alto. O que acontece? Ela vai ficando um buraco, tá? Conforme a gente vai trabalhando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela fica esse buraco aqui, ó. Fica legal. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu terminei aqui minhas carreirinhas de ponto baixo, tá? Virei o trabalho. Eu não vou pegar a alcinha de trás, esse primeiro eu vou colocar aqui, vou fazer um ponto baixo no primeiro. Fazer um ponto baixo e no meio aqui do ponto baixo eu vou fazer outro ponto baixo, tá? Que vai ser equivalente a um ponto alto. Só na primeira, tá? E aí eu vou pegando as alcinhas de trás e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto baixo de base, olha. Como fica mais fechadinho, tá? O trabalho fica mais fechadinho quando a gente faz esse falso ponto alto, que seria um ponto baixo em cima de outro ponto baixo, tá? E aqui eu vou trabalhar carreiras de ponto alto somente na alcinha de trás, tá? Para dar um relevo na nossa peça, dar um relevo diferente. Então, vou trabalhar aqui carreiras de ponto altos, tá? Somente pegando na alcinha de trás. Vai dando relevo, ele vai dando uma forma diferente. Pra gente também sair só daquele ponto alto, ponto baixo, né? A gente também tem que inovar com alguns pontos diferentes. Eu vou trazendo devagar para vocês alguns pontos diferentes, tá? Então, a gente trabalha toda essa carreira, tá? Vou trabalhar toda essa carreirinha aqui de pontos altos somente pegando a alcinha de trás. E eu já volto com vocês aqui. Trabalhem de vocês também. Chegando aqui nesse último ponto, pessoal, eu vou pegar duas perninhas aqui, tá? Para ele ficar mais estruturado. Sempre nas pontas do trabalho, eu vou deixar o trabalho mais estruturado, tá? Olha. Então, aqui eu vou pegar 2 perninhas, essa última. Então, o nosso trabalho vai ser carreiras de ida e volta, uma carreirinha de pontos baixos e uma carreirinha de pontos altos.
Então aqui eu vou virar meu trabalho e vou fazer pontos altos, pontos baixos. Ponto baixo eu não preciso fazer que nem eu fiz na carreira do ponto alto. Eu faço uma correntinha, pulo um, faço uma segunda, olha, eu vou fazendo correntinhas, tá? Vou fazendo correntinhas aqui, pegando também na alcinha de trás. Só vou pegando, trabalhar nessa alcinha de trás, tá? Olha, eu vou trabalhar na alcinha de trás, dos pontos baixos também. Todo esse trabalho, tanto os pontos baixos quanto os altos, a gente vai trabalhar somente pegando na alcinha de trás. Somente no comecinho do ponto alto aqui, que eu vou fazer um pouquinho diferente para ele não ficar muito aberto, tá? Então, vou trabalhar toda essa carreirinha de pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Então, aqui nesse último ponto, né, nós vamos pegar duas alcinhas, tá? Essa alcinha aqui. E aqui atrás, ó. Pega duas alcinhas, fazer um ponto alto com duas alcinhas para ele ficar bem firme. Aqui nas laterais. Então, pessoal, o nosso trabalhinho vai ser carreiras de ida e volta. Pontos baixos, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. E vamos trabalhar um total de 30 centímetros, tá? Eu vou trabalhar 30 centímetros. E volto aqui com vocês, tá ok? Então, pessoal, aqui eu trabalhei mais ou menos 30 centímetros, tá? Olha, aqui na minha régua deu 30 centímetros, tá bom? Um pouquinho mais, né? Não tem problema. Aí eu vou dobrar aqui a minha carteira, minha clutch. Uma carteira clutch, né? Eu vou dobrar ela aqui. Eu vou medir aqui. Eu centralizei aqui o meio dela, do tamanho que eu preciso, e deu aqui 12 centímetros, tá? Então, deu aqui 12 centímetros, tá? Eu marquei aqui, eu fiz uma marcação aqui do tamanho que eu achei bacana e deu 12 centímetros. Aqui eu vou fazer uma marcação com os marcadores, tá? Eu centralizei esse meio aqui. E aqui eu vou marcar com o marcador aqui, tá? Para não perder essa marcação aqui. Marcar de um lado e vou marcar de outro, tá? Deixa marcadinho aqui o trabalho para facilitar. Olha, centralizei bem. Depois a gente vai fazer acabamento aqui. Deixa essa pontinha. Olha, eu venho aqui na mesma carreira, vejo se tá na mesma carreira correspondente, tá? E vou fazer a marcação. Olha aqui, marcadinho. E ainda ficou essa abinha, tá? Com 1, 2, 3, 4 carreirinhas. 2 de pontos altos e 2 de pontos baixos. Aqui ficou nossa aba. Aqui a gente vai trabalhar aqui, vamos dividir pra gente fazer aquela alça bem bacana, aquela alça glamourosa. Então, eu vou dividir 8 pontos de cada lado, tá? E vai sobrar 10 aqui no meio, tá? Então, marca lá. Vamos marcar aqui, ó. Eu já vou marcar aqui na primeira. Na primeira aqui, eu já vou contar na primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no 8, eu vou marcar, tá? E aqui na outra ponta também, ó. Esse aqui é um pontinho, tem que contar ali também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu marquei 8 pontos de cada lado e aqui no meio vai ficar 10 pontos, tá? Então, marque de vocês aí. E aqui a gente vai trabalhar carreirinhas de ponto baixo, tá? Aqui eu vou trabalhar pontos baixos.
pegando nas duas alcinhas, tá? Nessa parte aqui eu vou trabalhar com as duas alcinhas, então eu vou fazer aqui pontos baixos, 8 pontos baixos, até chegar aqui no marcador. 1, 2, 3, 4. Esse meu tripézinho aqui não ajuda muito não, mas vamos que vamos, né? 4, 5, 4, 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e 8. Aqui, ó. Nessa do marcador, a gente também vai fazer um ponto baixo, tá? Nessa do marcador. E agora, a alcinha, para colocar a mão, eu não gosto de fazer 10 pontos, eu faço 2 pontinhos a mais, tá? 2 a 3 pontos a mais. Então, aqui eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou voltar aqui pro meu 8º ponto do outro lado aqui. E vou continuar fazendo pontos baixos, tá? Até o final. Pontos baixos normal. Nesse primeiro aqui, é bom dar uma apertadinha para não ficar essa alça aparecendo aqui, tá? Primeiro ponto faz ele bem apertadinho e os outros normal. Então, vamos fazer aqui 8 pontos desse lado também, 8 pontos baixos, tá? Aqui no final, pessoal, é importante perceber que tem ainda um ponto aqui, tá? Tá meio apertadinho, mas a gente tem que achar ele aqui, ó, e fazer ele, tá? Tá. Olha aqui. Agora a gente vai virar nosso trabalho e vamos voltar com pontos baixos novamente, tá? Fazer uma correntinha aqui. No próximo eu faço ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho de base aqui, ó. Que nós fizemos nessa carreira, tá? Voltando com pontos baixos. E aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesse último ponto baixo aqui também. Tá? Antes da correntinha, fazer ele bem firme, para ele não ficar com buraco. Fazer ele bem apertadinho. Olha, agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, tá? Ponto baixo para cada correntinha, bem firme também esse pontinho, que aqui vai ficar a nossa alcinha. Ó, ponto baixo, cada correntinha, ponto baixo normal. Olha aqui a nossa alcinha já aparecendo. Fio de náutico, ele é meio grossinho, mas vamos que vamos, a gente vai acertando, né? Às vezes ele dá uma escorregadinha, mas é normal. Olha. Bem firme também, para a alcinha ficar bem firme. Olha. Aqui a nossa alcinha embutida, tá? Na própria bolsa.
aqui a gente já vai fazer. Aqui um ponto baixo. Os 8 aqui desse lado, olha. Vamos fazer um ponto baixo de novo. Para cada um dos pontos baixos aqui de base. Olha. Nossa alça. Aqui, continua fazendo nossos pontos baixos até o final. E aqui, pessoal, tem um pontinho baixo aqui, tá? Vamos achar ele aqui e vamos, olha, fazer, tá? Olha como já tá ficando a nossa clutch glamourosa, né, gente? Eu gosto de fazer mais uma carreira de volta para ficar mais estruturada, tá? Que eu acho assim que fica muito molinha. Então, a gente vai trabalhar voltando pontos baixíssimos, tá? Vamos fazer pontos baixíssimos para ela ficar mais estruturada aqui, essa parte da alça. Aqui, eu vou começar a fazer meus pontos baixíssimos. Vou puxando ele, arrumando, acertando. Deixa eu ajeitar aqui um pouco esse fio. Soltar mais fio aqui, olha. Fazer ponto baixíssimo em cada pontinho, tá? Até o final. Para ele dar uma estruturada nessa alça. Olha, vamos aqui na alça. Fazer por toda a alça. Pontos baixíssimos, tá? E além do mais, ele, além de estruturar, pessoal, ele também dá um charme no acabamento. Fica um acabamento mais bonitinho, eu acho, né? Ponto baixíssimo dá um acabamentinho especial na peça. Olha, vamos fazer aqui toda essa parte. Ó, cheguei aqui no final da carreirinha, tá? Pontos baixíssimos. Vamos acertar aqui a peça, olha. Como ela ficou uma graça, né? E agora eu vou dar umas dicas para vocês de como forrar. Não, é opcional fazer o forro, tá? Da bolsa. Como é um forro bem simples, eu não sou costureira, né? Eu só ensino crochê. Eu sou artesã, mas não sou costureira. Mas eu dou os meus pulos aqui, gente. Eu dou um jeitinho sempre, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer um forrinho, colocar o forrinho nessa clutch, que carteira, de uma forma bem tranquila, mesmo se você não tiver máquina, tá? Vamos lá? Então, pessoal, aqui, olha, eu peguei esse pedacinho de tecido, medi direitinho na minha clutch, né? Pra fazer o forro. Aqui eu vou dar uma dica, vocês têm que deixar uma bordinha de cada lado, em cima, embaixo e dos lados, tá? Aí você vai pegar o alfinete, vai fazer a marcação para ficar mais firme, tá? Vai alfinetar toda a peça antes de você costurar. Vai marcar com alfinetes aqui, ó, deixando sempre essa bordinha. Aqui depois a gente vai fechar a bolsa e tem que sobrar, né, espaço pra gente costurar. Se ficar muito em cima da borda aqui, eu não consigo costurar, então eu vou deixar, colocar, alfinetar ela bem, deixando esse espaço aqui, ó, alfinetar toda ela e vou colocar o forro, é simples, vou costurar, é bem simples, tá? Vou costurar à mão mesmo, não tem segredo nenhum. Se você tiver a máquina, você pode fazer toda essa partezinha na máquina, eu só dobrei, tá?
para dentro, não fiz. Só para mostrar para vocês que não tem máquina, que é possível fazer um forrinho também. Fazer uma peça bem caprichada. E o forro deixa a peça bem sofisticada, tá, pessoal? Agrega valor à sua peça também. Todas as minhas bolsas que eu confecciono, eu coloco forro, tá? Que eu acho que a peça fica maravilhosa com forro. Então, eu vou marcar aqui tudo com alfinete, tá? Prender o forro. Então, pessoal, a forma que eu costuro, vou só mostrar aqui, eu não sou costureira, já falei, né? Eu ensino crochê aqui, mas para dar umas dicas, olha. Eu passo a minha agulha, um pedacinho aqui, ó, por dentro, tá? Por dentro do tecido, ó. Ficar uma costura mais. Aí eu puxo aqui. Aqui eu pego um pedacinho daqui, ó. Dou um pontinho. Um pedacinho da bolsa, ó. E aqui mesmo, eu dou um pontinho por cima do tecido, bem pequenininho. Aí eu continuo fazendo assim, ó. Ando com a agulha dentro aqui do tecido, um pedacinho assim, olha. Quando eu saio aqui nessa outra ponta, eu pego aqui um pedacinho do fio náutico. Você pode fazer também com fio de nylon invisível. E depois aqui eu junto um pedacinho do tecido com fio náutico para prender bem, tá? Olha, vai ficando bem assim, discreta, né? Imperceptível não fica, mas fica bem discretinha. Você pode fazer com fio de nylon, ele fica bem. Só que o fio de nylon eu não vou fazer, que ele enrola muito aqui, para mostrar para vocês, né? Eu preferi fazer aqui no fio de algodão mesmo, olha. Aí eu vou costurando assim, ó. Chego aqui, pego um pedacinho de fio náutico, prendo aqui por cima, puxo bem, olha. Vai ficando bem discreta a costura, tá? É assim que eu faço a minha costurinha. Aí agora aqui, onde eu dei o ponto, eu vou por dentro. Ando um pouquinho com a agulha aqui por dentro, ó. Saio aqui numa ponta. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas fica bem bonito, né, gente? A peça fica outra coisa. O artesanato tem isso. O acabamento, ele é tudo no artesanato, tá? Qualquer tipo de artesanato, acabamento, ele valoriza muito a peça. Então aqui eu venho, olha, dou um pontinho por cima. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou pegar o meu forrinho por todo, tá? E já volto aqui com vocês pra gente fazer o fechamento da nossa bolsa. Então, pessoal, eu já preguei aqui todo o meu forrinho, tá? Já tá pregado, olha como ficou. Deixei o espaço aqui nas laterais, né? A gente fazer o fechamento da nossa bolsa, tá? Como eu falei, eu acho que o forro, ele agrega valor, né? A peça fica mais sofisticada, bem acabada, olha. Ficou uma graça, tá? Então agora vamos fazer o fechamento lateral aqui. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu já ensinei nas outras carteiras. Ele vai ficar meio que parecendo um zigue-zague. É um ponto bem bacana para fechar também, tá? É um pouquinho diferente daquilo que eu já ensinei. Então, vamos fechar a nossa carteira agora. Só uma dica aqui, pessoal. Aqui nós fizemos nosso forro, finalizamos, né? Mas não é obrigatório, né? Que nem eu falei. Também tem uma opção de você encontrar o meio aqui, fazer aquela divisória nela, tá? Você também pode fazer ela com divisória, uma divisória aqui no meio, que nem eu ensinei naquela carteira, tá?
E fica muito legal também com a divisória, tá, pessoal? Então, é mais uma dica que eu deixo pra vocês, se vocês quiserem fazer com a divisória, com forro, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, finalizado aqui nosso forrinho, eu marquei, fiz a marcação aqui, tá? Pra gente fazer o fechamento, tá? Da bolsa. Fiz a marcação aqui, tá? Direitinho, olha. Vocês marquem aí. Dessa vez a gente vai fazer um fechamento um pouquinho diferente. Vai ser pontos baixíssimos, mais uma correntinha. Ele dá um efeito zigue-zague bem bacana. Então, eu não vou cortar, eu terminei aqui essa carreirinha, fiz o forro, deixei essa linha, o fio, né? Não cortei o fio. E agora a gente vai continuar daqui. Vamos fazer uma correntinha, tá? E aqui vamos pegar duas alcinhas para fazer o ponto baixíssimo, tá? Fazer ponto baixíssimo e uma correntinha. De novo, nas próximas duas alcinhas aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, vocês têm que segurar o trabalho da melhor forma possível, porque é diferente, é meio complicadinho essa parte, então você segura do seu jeitinho, o jeito que você achar melhor para fazer o fechamento, tá? Ó. Então, ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, vou pegar aqui as duas alcinhas. O fio náutico é o fio durinho mesmo, é normal, tá? Ó, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ali dá pra perceber que ele vai ficando como se fosse um zigue-zaguezinho. Ele fica muito bonitinho, pessoal. É mais uma opção, né? Porque nós temos que aprender pontos diferentes também. O nosso trabalho fica diferenciado. Sair da mesmice, né? E aprender coisas novas. Ó. Então, a gente vai seguindo aqui. E nesse fechamento, eu não vou cortar o fio. Vocês viram que eu não cortei, eu vou continuar até o final. Até chegar, vou dar a volta todinha nessa carteira clutch, fechando, dando fechamento, sem precisar cortar o fio. É melhor também porque, como ela é branquinha, para queimar o fio, tem que queimar a pontinha com bastante cuidado, tá? Para não ficar preto, né? Para não ficar queimado. Olha. E aí eu vou fazendo. Vou descendo aqui até chegar lá na união. E a gente vai unir da mesma forma, tá? Fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui, olha, onde eu coloquei meu marcador, eu vou introduzir a agulha aqui e vou já tirar o marcador, tá? Pra ele não me atrapalhar. Eu deixo por aqui pra ver se tá bem certinho, né? Aqui vou pegar duas alcinhas desse lado e duas alcinhas do outro lado. Tá bom, pessoal? Olha, passo por dentro, escapou, não tem problema, volta, olha. Passo por dentro, faço um ponto baixíssimo. Volto aqui, olha, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu tô tendo um pouquinho de dificuldade por causa desse tripézinho, mas não tem problema não. Olha, um ponto baixíssimo e um na corrente. Olha, já seguiu aqui, ó, já começou a emenda na nossa bolsa, tá? Então, ó, duas argolinhas desse lado. Eu vejo se tá as duas argolinhas do outro, olha, certinho. E um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ajeito aqui. Ajeito as duas argolinhas de cada lado, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Olha o efeito que vai dar. Vai ficar muito bonito, diferente, né? E não é difícil de fazer, tá? É só
prestar bastante atenção. Não pode esquecer de fazer a correntinha, porque senão ele fica estranho, olha. Então, faz um ponto baixíssimo e depois uma correntinha. E vamos fazer até o final. Eu vou adiantar aqui meu trabalho, tá bom? Olha, um ponto baixíssimo. E depois uma correntinha. E chegando aqui, eu volto para explicar para vocês, tá? Vamos fazer juntos aí. E eu já volto. Chegou aqui no finalzinho, a gente vai continuar, né? Fiz um ponto baixíssimo aqui, uma correntinha, tá? E aqui, olha, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui, vou trabalhar tudo aqui, pra não precisar cortar o fio e deixar bem marcadinho também o meio da nossa carteirinha clutch, tá? Então, vamos seguir aqui, olha. Pegando aqui 2 alcinhas. Eu já fiz aqui a correntinha, né? Vou pegar 2 alcinhas aqui. Faço ponto baixíssimo e uma correntinha. Na próxima também. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Cada 2, só, vou pegar essas 2 argolinhas, tá vendo? Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá? Vou trabalhar tudinho, assim, essa parte aqui, pra deixar marcado. Depois a gente volta pra fechar essa parte aqui. Então, pessoal, olha, eu terminei essa parte aqui embaixo, tá? Aqui não é emenda, é só uma marcação mesmo, porque eu não quero cortar o fio. Então, eu aproveitei e fiz também aqui. E acaba que ficando marcado aqui embaixo, né? A bolsa, acho que fica bacana. Vocês vão ver aqui também quando eu fizer, ó, você vê como a aba fica um pouquinho torta, assim, desestruturada, mas quando a gente passar todo o nosso acabamento, ela vai ficar mais estruturadinha, tá? Agora vamos continuar essa parte aqui. E agora que chegamos nessa parte, vocês dão uma ajustada boa, ver se tá carreira com carreira, tá? Carreirinha com carreira, para não ficar torto o trabalhinho, para não fechar torto, ver se tá tudo certinho, ajusta bem e vamos continuar a fazer o fechamento aqui, tá? Ele é meio chatinho mesmo, mas a gente com paciência fica bem tranquilo, ó. Aqui eu faço a curvinha, né? Um ponto baixíssimo e depois uma correntinha. Vou ajustando, ó, o trabalho. Pego 2 argolinhas, sempre tem que pegar 2 argolinhas para não ficar um buraco, tá, pessoal? Olha, eu acho a outra argolinha aqui. E vocês viram como que o forrinho ficando para dentro não atrapalha, tá? Não atrapalha a gente costurar. E fica tranquilo. Depois eu vou mostrar para vocês, depois de costurado, como fica por dentro, tá? Olha, um pontinho baixíssimo, uma correntinha. Olha, carreira com carreira, tá? Centraliza bem as carreirinhas. Pega as 2 argolinhas de um lado. Ajeita bem a agulha. Faz com bastante paciência, não precisa essa parte de fechamento, não precisa fazer correndo, de qualquer jeito não, faz bem tranquilinha, para poder casar as carreirinhas, né, uma com a outra. Se der errado, volta, tira a agulha de novo, ó. Não tem problema, ó, até conseguir. Como aqui é na lateral da bolsa, às vezes fica um pouquinho mais apertado mesmo, mas é natural, ó. Peguei aqui, vou pegar aqui também as 2 argolinhas. Essa parte do nozinho aqui, ela é um pouquinho mais apertadinha. Aí eu puxo, faço o ponto baixíssimo e a correntinha. Tá vendo, pessoal?
E agora eu vou fazer até o final aqui, tá? Depois daqui a gente volta para fazer junto. Vamos fechar tudo essa parte e eu já volto com você. Só, eu cheguei na última alcinha aqui, dessa emenda aqui, tá? Ó, tem que bater alcinha com alcinha, tem que bater as carreirinhas certinho, tá? Depois eu vou finalizar essa ponta aqui. Aí eu vou passar aqui, ó. Agora, eu não preciso fazer essa alcinha aqui, nessa última, tá? Essa correntinha. Eu já vou aqui, pro lateral da minha bolsa, e já vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E uma correntinha. Vou continuar aqui, ó, na lateral, tá? Toda essa lateral, que nem eu fiz ali no começo, eu vou fazer de novo, tá? Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo. Puxadinho no fio, uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Fazer tudo. Vamos fazendo aí até o final. Aqui nessa pontinha, né? Continuo, tá? Fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui, nesse segundo aqui, ó. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Olha, ele faz essa voltinha aqui. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Vai ajustando, olha. E é bom que ele vai dar uma estruturada mais nessa alcinha também, tá? Vamos fazer por todo, por cima da alcinha, ponto baixíssimo, correntinha, até aqui o final, tá bom? Continuando aqui, olha, toda essa parte a gente vai fazer ponto baixíssimo, tá? Até o final. Um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base, ó. Vamos fazendo, vamos ajeitando, tá? Ele é um pouco, o fio náutico é um pouco durinho mesmo. Aqui no último ponto, tá? Eu vou fazer meu último ponto baixíssimo. Vou puxar aqui pra mim fazer o acabamento, tá? Vou cortar aqui. Oscilar a ponta dele. E deixa eu mostrar pra vocês, olha, como ficou a nossa carteira forrada, tá? Depois a gente vai fazer esse acabamento, olha. Ficou um charme, tá? Aqui, olha, ela ficou mais estruturada depois que a gente passou todo em volta dela, esse ponto baixíssimo, né? Olha, ela fica mais estruturadinha. Ela tava com a aba torta, agora ela assentou os pontos, né? Ela é espaçosa, tá? E aqui a gente tem a opção de colocar um botão imantado aqui, mas como aqui essa parte eu acho pequena para colocar um botão grande, eu vou colocar 2 botões pequenos, tá? Um de cada lado. Um botãozinho de cada lado. Tá bom? Mas fica a critério de vocês. E aqui a gente vai finalizar.
Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aulinha. Olha como ela ficou, olha, toda em volta. Um pouco diferente, né, o ponto. A gente tem que aprender pontos novos também para fazer um trabalho diferenciado, né? Trazer sempre novidade para os clientes. E eu vou colocar os botãozinhos, vou colocar a alça. A alça também, pessoal, vocês podem fazer a alça da bolsa Gaia, tá bom? Que tá no canal. Aquela alça é super fácil de fazer, você pode fazer aquela alça. Você pode usar ela sem alça também. Eu vou colocar uma alça aqui, vou colocar os botões, fazer o acabamento e já volto aqui para mostrar como ficou para vocês. Pessoal, eu não coloquei o imã porque o tempo fechou aqui, tá? Tá caindo temporal e eu quero terminar logo o vídeo, senão vai escurecer, eu não vou conseguir finalizar para mostrar para vocês. Olha como ficou linda essa clutch, carteira. Você pode usar com essa alça aqui curta, você pode fazer aquela alça da bolsa Gaia, você pode usar essa alça aqui, ó, dourada, comprida também. Ela é bem versátil, tá? Ficou muito linda. E depois eu vou pregar com calma o botão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curta, comenta, compartilha, tá bom? Para mim trazer mais aulas gratuitas para vocês. E me falam onde vocês estão assistindo esse vídeo, pessoal. Vou ficar muito feliz de saber. Olha, eu também fiz a opção pretinha. Só que na preta, eu não peguei a alcinha de trás, tá? Eu fiz uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos altos, normal. Olha como ela ficou muito linda também, tá? E eu não peguei a alcinha de trás. Olha com essa alça, olha o charme dessa bolsa. E você também pode pôr a alça dourada, fazer a alça do seu gosto, tá bom? Olha o barulho da chuva. E você vê a diferença do ponto que eu fiz relevo, tá? Que eu peguei a alcinha de trás, olha como ele ficou em relevo. Também fica muito bonito, uma opção, né? Uma opção a mais pra gente fazer nosso trabalho diferente. Ficou linda as duas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima aula. Um beijão e fiquem todos com Deus.